Legal? Então vamos entrar aqui, pedidos, itens de linhas e criativos. Pedidos, basicamente, eu até fiz um teste aqui para vocês. Vou botar um novo pedido. Pedido é como você configura as redes que vão servir no seu site. Então, eu recomendo ter uma estrutura bem lógica, que fácil de você entender, de você compreender na hora de fazer essa questão de pedidos, itens de linha e criativos. Então, coloca uma nomenclatura, a gente fala muito de nomenclatura, coloca uma nomenclatura, porque nomenclatura da ROI, tá? Nomenclatura da ROI. Faz a parada organizada que vai te ajudar a você depois gerar os relatórios e utilizar melhor a ferramenta. Aqui, por exemplo, só como teste, eu poderia colocar, digamos que eu esteja setando o meu AdSense. Eu poderia colocar AdSense, poderia colocar o número da conta, uma identificação, AdSense site X. Eu poderia selecionar o AdSense aqui. Então, nesse caso, digamos, vou selecionar o AdSense. Tem um e-mail aqui, eu poderia colocar qualquer outro e-mail, né? Mas tem vários e-mails aqui. O e-mail é quem vai ter acesso a essas configurações, tá? Rótulo, nem sei para que serve rótulo, vamos ver aqui. Os rótulos são usados com o objetivo de agrupar objetos para diversas finalidades. Uma coisa que eu queria falar para vocês que estão aqui para ajudar a usar a ferramenta. Como vocês perceberam, como tem muita informação, utiliza esses pontos de interrogação que o próprio Google vai te dizendo para que serve isso aqui, tá bom? Tem muita coisa aqui que às vezes nem eu configurei porque eu não tinha compreendido ainda o que serve. Então você pode usar aqui, ó, parar aqui e ver para que serve cada um desses campos, tá bom? Vou botar qualquer e-mail aqui. Adicionar item de linha. Eu vou dar... Para vocês verem, o pedido ele é uma forma bem simples, né? O que importa mesmo é o item de linha. Quando você entra em item de linha, você tem um item de linha display e você tem um item de linha de vídeo ou áudio. Obviamente, cada um é para uma coisa, né? Para quem está aqui, eu imagino que vocês sabem a diferença de display, a diferença de vídeos ou áudio. A maioria das pessoas que estão nessa live, eu acredito que utilizam mais o display, então eu vou mostrar um exemplo de display. E aqui no display, no item de linha, é onde você configura todas as configurações necessárias para que esse anunciante em específico, no caso o AdSense que eu estou configurando, apareça. Então, uma coisa que é importante, e eu até preciso aí, anota aí, pega um caderno, anota, tira um screenshot da página, que faz diferença. Essa parte aqui você vai ter que entender quais que são os tipos de itens de linha. Você precisa saber os tipos de itens de linha, tá bom? Eu vou tentar explicar para vocês da forma como eu entendo. É contraintuitivo, eu sei que é contraintuitivo, mas para vocês entenderem assim, ó, quanto menor o número, maior a prioridade. Já anota aí, quanto menor o número do tipo de item de linha, maior a prioridade. O que eu quero dizer com isso? Itens de linha com esses números menores, 4, 6, 8, 12, 6, 8, 10, 12, eles estão classificados do maior prioritário para o menor prioritário, ok? O remanescente, que é o leilão aberto, que é o que a gente configura geralmente, eu aposto que a grande maioria de vocês, as 30 pessoas que estão aqui, não utilizaram ainda patrocínio e padrão, muito provavelmente só utilizaram AdSense e AdExchange. No meu caso aqui nem está aparecendo o AdSense porque eu não configurei, eu tenho que linkar um AdSense na conta antes, né? Então você vai ter que ir em administrador, contas vinculadas, e você vai ter que vincular o seu Google AdSense ao seu Google Ad Manager, ok? Aí vai aparecer para você aqui o tipo de item de linha do AdSense, beleza? Tem várias configurações pequenininhas aqui que às vezes você tem que fazer antes de começar as coisas, tá? Então eu estou tentando dar uma visão geral. Obviamente, quando vocês forem tentar fazer essa configuração para o site de vocês, ou quando vocês forem estudar o Ad Manager de vocês, talvez surjam dúvidas, beleza? Então aqui você configuraria o AdSense, e a gente pode até fazer um teste, no caso, como não tem o AdSense aqui, porque eu não vinculei a conta, eu posso configurar um AdExchange, ok? Aí você pode dar um nome, né? AdExchange
Você pode até separar as coisas. Você pode fazer um pedido para um site X, então Eric Exchange site X, e só para desktop. Você pode deixar bem granular, tá? Se você gosta de organização, de granularidade, às vezes é bom você fazer isso, tá bom? Você deixa de uma forma mais granular para que fique mais fácil de se achar depois. Comenta aí, galera, se estão entendendo. O pessoal tá meio quieto aqui no chat. Não sei se o pessoal realmente está assistindo ou já caiu no sono aqui, já dormiu. Se já dormiu, vamos dar uma acordada aí, comenta. Comenta que é importante, tomar uma aguinha. Estão entendendo? Fala comigo aí. Tá fazendo sentido? Boa. Fala, Rick. Fala, Rafa. Boa. Estão entendendo, então. Vamos lá. Então, aqui você vai configurar os tipos de item de linha. Eu gastaria outros 10 minutos aqui para explicar para vocês todos os outros tipos de item de linha, então eu vou passar para vocês, eu vou dar o peixe aqui, né? Dar o peixe no que se refere a tipos de item de linha. Se você for na central de ajuda do Google Ad Manager, tá bom? Nessa URL aqui, ele vai te mostrar todos os tipos de item de linha, ok? Ele vai até te mostrar as prioridades aqui, ó, como é que funciona. Vai te explicar cada um deles. Para quem vem de inventário direto, tem algo que se chama elementos publicitários garantidos. O que é garantido? Garantido no sentido de que o Ad Manager, você está falando para o Ad Manager que ele precisa priorizar esses itens de linha, que no caso se chama patrocínio e padrão. Eles têm utilidades levemente diferentes, tá bom? Se eu não me engano, o patrocínio ele funciona com uma porcentagem de impressões dedicadas e o padrão é com um número absoluto. Quando que você vai usar patrocínio e padrão? Para ser bem objetivo para vocês. Você vai utilizar patrocínio e padrão quando você tiver campanhas diretas, anunciantes querendo bidar diretamente no seu site e você for setar essas campanhas diretas. Ou quando você tiver alguma campanha sua, não necessariamente um anunciante, mas uma campanha sua que você quer que tenha prioridade sobre todas as outras campanhas. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho lá o site sinovic.com. Não tenho esse site, mas só como exemplo. E digamos que eu tenho um tráfego legal, falo sobre programática, e eu vou lançar uma comunidade paga para publishers. E eu decido, antes do lançamento, momentos antes do lançamento, algumas semanas antes do lançamento, que eu quero que a pessoa que entre no meu site, ela seja impactada o máximo possível com um criativo sobre a minha comunidade paga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma campanha de patrocínio ou padrão, depende do meu objetivo específico, né? Se você for setar, voltando para o Google Ad Manager, se você for setar patrocínio aqui, ele vai querer que você faça porcentagem de impressões. Se você for setar padrão, ele vai querer que você faça número de impressões. Tá vendo como mudou aqui, ó? Esse aqui é um detalhezinho. A parada está nos detalhes, ó. Patrocínio, porcentagem de impressões. Você vai falar quantos por cento das impressões do seu site você quer que entregue. Padrão, você vai falar o número absoluto, ok? Então, se eu estivesse fazendo um lançamento da comunidade, e digamos que eu quero mostrar o meu anúncio 10 mil vezes. 10 mil impressões. Eu quero que tenha 10 mil impressões de uma data tal, de hoje até sexta-feira, 10 mil impressões para determinada criativo que eu ainda não setei, né? Eu só estou setando o item de linha. Então, aqui no caso, eu teria que usar, se eu quero usar o número absoluto, eu teria que usar padrão. Trazer para a realidade de vocês. Digamos que um de vocês tenha um site sobre automóveis. Não sei quem tem site sobre automóveis aí. Digamos que você tem um site de automóveis e a Chevrolet, ela entra em contato com você porque ela quer aparecer num novo lançamento do Onix, né? Você tem um artigo sobre o Onix, mas ela quer comprar 10 mil impressões do seu site.
Então você setaria, se você utiliza o Google Ad Manager, você viria aqui, setaria o Google Ad Manager como aqui padrão para vender 10 mil impressões e configuraria aqui, nesse caso, seria, digamos, anunciante Chevrolet, campanha Onix, entendeu? Você configuraria isso aqui e depois que você configurar, salvar, testar tudo certinho, a Chevrolet mostraria 10 mil impressões, né? Se você tiver impressões suficientes para ser atingido esse pedido esse item de linha, e você conseguiria cobrar ela por isso, ok? Você conseguiria mandar um relatório, uma prova do Google Ad Manager de que foram servidas 10 mil impressões, beleza? Fez sentido, galera? Essa parte é bem importante, tá? Eu dei um exemplo aqui, trouxe para a realidade de vocês. Essa parte é bem importante. Mesma coisa com os outros aqui. Eu não vou conseguir entrar em todos, mas cada um desses tem um objetivo. Você, como publisher, é obrigação sua entrar nessa URL que eu passei para vocês e ler os objetivos. Se você quer usar essa tecnologia, usar essa estratégia, você tem que entender os objetivos. Eu te expliquei os elementos publicitários garantidos, mas a gente também tem os elementos publicitários de rede, de publicidade, de troca, né? Então, é o que a gente chama de leilão aberto. Complicando isso aqui, leilão aberto, você pode chamar isso aqui. E o que seria o leilão aberto? O AdSense. Você pode mostrar o AdSense. O Ad Exchange. Você pode configurar o Ad Exchange. Ele, inclusive, te fala até a diferença do AdSense e do Ad Exchange. Você pode configurar uma ou mais contas do AdSense. Se você tem mais de uma conta, mais de um site, você pode configurar mais de uma conta do AdSense. Você pode configurar uma ou mais contas do Ad Exchange dentro do seu Google Ad Manager. Então, eu acho que vocês começaram a perceber o poder que essa plataforma dá para vocês como publisher. Tranquilo? A quantidade de opções que você pode setar aqui. Tranquilo? E aqui os elementos publicitários não garantidos também a gente tem o que a gente chama de outras prioridades aqui, né? Duas que eu gosto de destacar bastante, eu não vou entrar em rede e massa, eu acho que você tem que, como publisher, é melhor você estudar aqui e para a próxima live trazer essas dúvidas, mas duas bem legais, prioridade de preço interno. Interno é como você pode configurar anúncios dentro do seu site, em URLs específicas do seu site, para você vender algo que é seu. Digamos que você tem um e-book, o Consulta Carros tem um e-book de como vender seu carro por mais do que a tabela FIP. Você fez um e-book, você colocou na Hotmart, alguma plataforma, Eduz, Monetize. Você pode colocar o link dentro do seu Ad Manager e você pode colocar ele para servir de uma forma que a prioridade seja menor. Então, quando o AdSense, o Ad Exchange, ele não quer bidar para o seu site, você pode tentar vender outra coisa. Você pode fazer a mesma coisa com afiliado. Você pode colocar um link de afiliado. Então, eu geralmente uso interno, tá? Tem até, se eu entrar aqui, mais descrições do interno. Eu geralmente utilizo o interno para fazer esses funis do site, que é algo que a gente comentou, que eu ia mostrar para vocês, né? E também tem um que é bem legal, que é o de prioridade de preço, só que ele é mais complexo de usar. O prioridade de preço, você tem que dizer para o Google Ad Manager quanto que esse esse item de linha vale. Então, vou dar um exemplo. Se você setou, digamos aqui que algum de vocês trabalha com a UOL, vocês são afiliados da UOL, vocês querem promover a assinatura de esportes da UOL. Você pode setar isso como interno primeiro, ter uma noção de desempenho, ver quantos cliques, como que demora ali para as pessoas converterem, fazer as contas e converter isso no CPM. Depois que você tem um CPM médio, você pode mudar para prioridade de preço e colocar esse CPM médio. Só que perceba como que isso dá mais trabalho, tá? Perceba como que isso dá mais trabalho. Por que dá mais trabalho? Porque você vai ter que ficar configurando os valores e não é em tempo real, beleza?